2h37 e agora vamos falar de comércio internacional. Nós estamos na linha agora com o presidente da AIB, Associação de Comércio Exterior do Brasil, Zé Augusto de Castro. Então, Zé Augusto, boa tarde. Boa tarde. Então, Zé Augusto, nós estamos quase que diariamente acompanhando novos lances desta guerra comercial. Nós tivemos a viagem de Trump ao exterior, em que ele se posicionou de novo contra a União Europeia, criticou a Inglaterra, acabou na reunião com o Putin dizendo que a União Europeia seria um problema para os Estados Unidos. Foi, como sempre, uma viagem aí característica da personalidade dele. Agora nós temos uma ofensiva contra a China, aí os Estados Unidos mesmo entraram no OMC contra a retaliação anunciada aí por China, pela União Europeia, pelo México, por vários países atingidos, e fica esse jogo para lá e para cá, e agora a União Europeia e Japão anunciaram um acordo comercial meio que para fazer frente a essa guerra comercial. Eu queria seu balanço em relação a tudo isso que está acontecendo. Na verdade, a União Europeia, o bloco da União Europeia, sozinho, é o maior exportador e importador do mundo. Isoladamente não, mas em bloco sim. O que a União Europeia e a Coreia do Sul e o Japão fizeram, nada mais é do que uma política de boa vizinhança. E deu mostras ao mundo que protecionismo não leva a lugar nenhum. Na verdade, o que a gente tem que procurar é estimular o comércio. E ao fazer um acordo desses dois países, no fundo, eles simplesmente abrem espaço para que haja uma expansão do comércio mundial. Porque todas as medidas anunciadas pelo Trump, as retaliações feitas pela China e mesmo algumas da própria União Europeia, elas levam a perda de comércio para todos, aqueles que estão participando diretamente e aqueles que são afetados indiretamente. E isso vai começar a se refletir nos próximos 2 meses, no máximo 3 meses. As estatísticas já vão mostrar uma queda no comércio mundial, decorrente exatamente das sobretaxas que estão sendo colocadas nos produtos. Bom, a China já avisou que ela tem condições de manter o mesmo ritmo de crescimento, mesmo com essas retaliações. Agora, aqui no Brasil, a gente tem visto algumas declarações meio contraditórias em relação a isso. Nós tivemos recentemente a divulgação de um estudo da CNI, a Confederação Nacional da Indústria, dizendo que há a possibilidade de o Brasil sair ganhando, ampliando o espaço para exportações diante dessas restrições impostas pelas duas maiores economias. E aí o Ministério da Fazenda também tem estudos em que aponta a possibilidade de o Brasil potencialmente ampliar as exportações para Estados Unidos e para a China, porque tem essa guerra comercial entre os dois. O senhor acha que isso é possível? O Brasil tem mais a ganhar ou mais a perder nessa situação aí? Ele tem como substituir, de fato, o que se deixará de comprar ou nos Estados Unidos ou na China? Infelizmente, o Brasil não tem a tendência a ganhar. O que deve ocorrer é uma perda de receita, seja decorrente de menor quantidade ou menor preço. Porque o Brasil hoje, 65% que nós exportamos são commodities. Elas automaticamente são impactadas quando você tem uma contração do comércio, que é o que está ocorrendo atualmente. Nós verificar, por exemplo, soja, que todos diziam que o Brasil vai ganhar. O preço da soja caiu 20% no último mês, claramente em função da guerra comercial. E dizer que o Brasil vai aumentar a produção de soja, pode aumentar 1 milhão de toneladas, mas 1 milhão de toneladas em 70 milhões não é nada praticamente. E porque no mundo você não tem fornecedores alternativos. Soja, Brasil, Estados Unidos e um pouco Argentina. E veja que esse ano a Argentina teve uma super quebra na safra de soja e o Brasil aumentou um pouquinho só para a exportação dele. Então, no fundo, nós não temos como ganhar, nem em preço e nem em quantidade. Pode até ser que num dado produto você consiga aumentar a quantidade, mas esse aumento de quantidade não é suficiente para compensar o que vai ter de perda. Nos manufaturados, a mesma coisa. Nosso mercado de manufaturado é a América do Sul. Como são todos países exportadores de commodities, todos eles vão reduzir as importações. Se eles reduzem a importação, nós temos que reduzir a nossa exportação. Vi de exemplo claro da Argentina, que vai ter uma queda na exportação para a Argentina esse ano. Dizer que o Brasil vai eventualmente ocupar espaço nos Estados Unidos, por exemplo, em função de sobretaxa a produto chinês, hoje nós não temos preço competitivo para ocupar o mercado americano. Muito menos amanhã, porque o que o Brasil precisa são reformas estruturais e cujos resultados não são imediatos. Então, infelizmente, eu não consigo comungar com um estudo que mostra que o Brasil vai ganhar participação no mercado internacional em função da sobretaxa colocada pelos demais países. Agora, doutor Zé Augusto, o que representa para o comércio global esse acordo entre a União Europeia e Japão? É uma demonstração que o mundo comercial pode caminhar bem em que todos ganhem. E não precisa um colocar sobretaxa o outro, que seria uma política desleal,
de você colocar dificuldades para, teoricamente, gerar facilidade mais à frente. Então, claramente, a Europa, Estados Unidos e Japão mostram claramente que é possível você ter um comércio competitivo e leal. Agora, a gente vê essa preocupação com relação ao comércio, ao intercâmbio maior até por parte do governo da Inglaterra em relação ao Brexit, que a última proposta tentava criar uma área de livre comércio para determinados produtos, preservando um pouco dessa facilidade de intercâmbio comercial que havia anteriormente, né? Se tenta preservar ainda essa ligação. Há uma resistência política por parte daqueles que defendiam a separação, mas o que se percebe na realidade é que o país pode sair perdendo com esse processo. Num primeiro momento, possivelmente vai sair perdendo. Porque, na verdade, vai haver uma ruptura de algumas estruturas e até que essas estruturas sejam reconstruídas, vai ter um período de defasagem e que significarão perdas. Mas é o preço a pagar pela decisão de sair do Brexit, infelizmente. Agora, até para o Brasil isso é ruim, porque a Grã-Bretanha sempre foi um bloco lá, vamos dizer assim, que ele era a favor de acordos comerciais, mais abertura. Claro que agora a saída da Grã-Bretanha vai fazer com que simplesmente a gente tenha menos um voto a favor em termos de algumas atividades econômicas. Bom, para fecharmos, como é que o senhor vê essa posição do Ministério da Fazenda, não só ao dizer que o Brasil pode sair ganhando, mas eles falam que o protecionismo brasileiro acaba nos protegendo um pouco dessa guerra comercial? Olha, se ele está admitindo que tem protecionismo, não é uma coisa normal, porque geralmente quem faz o protecionismo não gosta de admitir que está havendo proteção à indústria local. Tá? O Brasil, na verdade, não é protecionista. Nós temos um custo elevado, faz com que nós tenhamos tarifas tributárias elevadas, mas se não fossem as tarifas elevadas que nós temos hoje, simplesmente a indústria brasileira teria sumido. Veja que no cenário de hoje, a gente tem muita dificuldade de concorrer com produto importado. Quer dizer, mesmo com a tarifa, vamos dizer, em torno de 14%, dependendo do produto, o produto importado entra no Brasil com total competitividade. E não adianta nem imaginar que vamos colocar uma taxa de câmbio tão elevada para ter uma proteção tarifária e também uma proteção cambial. Na verdade, o que nós temos é que reduzir o custo brasileiro, o famoso custo Brasil, que gira em torno de 35%. Com isso, nós prejudicamos as importações brasileiras e mais ainda prejudicamos principalmente as exportações brasileiras. Então, o nosso mercado de produto manufaturado fica só restrito aqui à América do Sul, que representa 40% das nossas exportações. Então, na verdade, o que nós temos que reduzir custos. A preocupação se somos protecionistas ou não, eu diria que é um detalhe, mas acho que deve ser esquecida e não colocada como prioridade. E tanto que o dólar disparou, né? Mudou vários patamares e o Brasil não sentiu esse efeito em termos de competitividade. Ao contrário, há uma preocupação pelo fato de as empresas brasileiras estarem pagando mais caro por componentes, por insumos, por matérias-primas. Isso tudo faz com que a gente tenha dificuldade de fazer parte das cadeias globais de valor. Se eu tenho um custo elevado, eu não tenho como me inserir, eu não sou competitivo para participar das cadeias globais de valor, que é exatamente o que o mundo faz hoje. Nós ficamos quase que isolados comercialmente, olhando para a América do Sul, enquanto a América do Sul representa, no contexto mundial, 4% das importações mundiais. Então, nós damos prioridade aos 4% e esquecemos os 96%, que é o mundo integrado pelos Estados Unidos, o NAFTA, Europa e o Bloco do Sudeste Asiático. A gente percebe que o dólar não é o grande problema. Durante muito tempo se falou isso, que havia necessidade de um dólar mais alto. Aliás, o dólar já superou o que os exportadores cobravam, reivindicavam para ter mais competitividade. A gente percebe que o problema é a estrutura que nós temos aqui no Brasil, o ambiente de negócios, carga tributária e tudo mais, né? É o que eu sempre digo, a taxa de câmbio não é um fator de competitividade. Taxa de câmbio é fator de conversão de moeda, só. Claro que na exportação e importação você tem um parâmetro que é exatamente um valor que é definido como sendo taxa de câmbio de conversão. Mas na verdade no Brasil às vezes quer confundir a taxa de conversão com a taxa de competitividade, que são coisas completamente diferentes. Certo, ouvimos José Augusto de Castro, que é presidente da EB, Associação de Comércio Exterior do Brasil. José Augusto, muito obrigada, uma boa tarde. Boa tarde, sempre às ordens.